Hola mis amigos, ¿cómo están? Ojalá todos bien y listos ahí para platicarmos un poquito, ¿no? Hoy un tema quizá un poco diferente de lo que estamos acostumbrados, ¿no? En general estamos hablando ahí de drives, controls, aplicaciones para la industria, pero o WEG no es solo esto, ¿no? O WEG está ahí siempre atenta, ¿no? A las tendencias mundiales, a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y una de las tendencias mundiales es la movilidad eléctrica, ¿no? Que ya es un tema que hace años WEG trabaja, ¿no? Y juntamente con la movilidad eléctrica tenemos la parte de cargadores vehiculares, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre cargadores vehiculares. Eh, el tema, ¿no? Son las soluciones para recarga para vehículos eléctricos, platicar un poquito de las características de cada uno, no solo de los modelos de WEG, mas de los modelos en general. Y la persona responsable por la charla, por el webinar, va a ser el ingeniero Reinaldo Potter, ¿no? Se já participaram de outros eventos de nós outros, já estão acostumados, há uma área cá para perguntas e respostas, temos todo um equipo listo acá para contestar sus dudas, sus preguntas en el transcurrir de la, del webinar. Y también al final, ¿no? Quedamos más un periodo acá contestando cualquier duda, cualquier comentario de ustedes. Es bienvenido, ¿no? Y agradecemos mucho la participación de ustedes en nuestro evento. Antes de empezar a hablar directamente de las soluciones para recarga, ¿no? Vamos a platicar un poquito de WEC. Entonces, WEG está presente, ¿no? En diversas áreas, ¿no? No solamente en la industria, en toda la parte de generación, transmisión, distribución de energía, como también en las residencias, en la área de domiciliar o de condominios, ¿no? También en la parte de tracción y propulsión eléctrica, tenemos solución aplicada en todos los segmentos de mercado. WEG hoy, ¿no? Tiene una presencia global, tiene fábricas ahí por todos los continentes, ¿no? Hoy tenemos más de, o muy próximo de 40,000 colaboradores. La gran mayoría está acá en América Latina, ¿no? Tenemos más de, o casi 30,000 colaboradores acá en América Latina. Tenemos presencia ahí con distribuidores, ¿no? En alrededor de 100 países, ¿no? Entonces estamos ahí muy presentes en el día a día de todo el mundo. WEG actúa, ¿no? En varias áreas distintas. Tenemos, ¿no? Como como unidades acá, una unidad de motores, una unidad de transmisión y distribución, de energía, de tintas y barnices, de pintura, y donde nosotros trabajamos, que es la unidad de automatización. Automatización, tenemos ahí un gran enfoque con drives y controls, ¿no? Que están presentes ahí muy fuerte con nuestros distribuidores, pero también tenemos otros segmentos, ¿no? Como la parte de safety, la parte de tableros y la parte de cargadores vehiculares que estaremos platicando ahora. E o WEG está presente em todos os segmentos, não seja com automatização, com motores, com a solução completa que oferecemos. Estamos aí presentes em la área de papel e celulose, açúcar, alimentos e bebidas, a parte de bioinfraestrutura, não? Como estávamos platicando, a parte de eletrodomésticos e, claro, mobilidade elétrica, onde agora passo aí a palavra a Reinaldo para começar el webinar. Muchas gracias. Olá a todos e bem-vindos a este webinário
promocionado por WEG Automatización. Agradeço a todos vocês e ao WEG por esta oportunidade. Como Claudinei havia comentado, me chamo Reinaldo e trabalho em el departamento de ventas internacionais. E sou parte de um equipo de engenheiros de suporte comercial a sucursales, distribuidores e clientes de todo Latinoamérica. Empezando agora nossa apresentação. Empezando agora nossa apresentação, que trata justamente de soluções WEG para recarga de veículos elétricos. Pero nós não vamos falar solamente da solução WEG, pero vamos falar de características que levam ou que têm estes cargadores. O temario de nossa apresentação empieza hablando de um pouco de alguns conceitos do veículo elétrico, justamente que é o produto ou o equipo que será utilizado por nossos cargadores. Vamos ver que há modos de recarga ou diferentes tipos de cargadores segundo a forma de cargar o veículo elétrico. Vamos ver em um pouco mais de detalhes as características dos cargadores. Vamos ver que um cargador ou os cargadores por si só podem ser parte de uma grande rede de um sistema de carga de veículos e para isso é necessário que se tenha uma plataforma para realizar a gestão de estes cargadores. Vamos comentar de uma solução sustentável para a recarga. Recordar que o veículo elétrico vem como uma solução mais sustentável de transporte, então o próprio cargador não poderia estar em uma condição diferente do próprio veículo elétrico. Vamos ver onde podemos localizar estações de recarga que estão cerca de nossa casa, de nossa empresa. E por fim, vamos conhecer aí os cargadores desenvolvidos por WEG. Em relação ao primeiro tema, seria veículos elétricos. O veículo elétrico é composto basicamente por alguns sistemas que vamos ver agora, como por exemplo, o próprio motor, que agora já não é mais de combustão elétrica, combustão interna, e sim é um motor de propulsão elétrica. O equipo responsável por controlar este motor que vai permitir que o veículo se movimente à velocidade e ao par que necessitamos. As baterias que serão o combustível para poner em movimento este veículo elétrico. E, por supuesto, como podemos cargar essas baterias. Então, vamos ver que a carga dessas baterias é realizada por cargadores externos ao veículo elétrico, onde estes cargadores poderão ser de basicamente dois tipos de corrente alterna, é o que estamos mirando agora nesse momento. Para isto, vocês perceberão que internamente haverá em el veículo elétrico um conversor incorporado de corrente alterna para corrente contínua, justamente porque as baterias almacenam energia de forma contínua. E a outra maneira de cargarmos o veículo elétrico é através de cargadores em corrente contínua, através de conectores específicos para esta necessidade. Mirando agora em mais detalhes aí, como se apresenta um veículo elétrico sem as partes externas, como por exemplo, onde se encontra o motor elétrico. Por supuesto, o motor elétrico em muitos veículos estão presentes na parte frontal e traseira do veículo. O próprio convertidor que convertirá a corrente contínua das baterias em corrente alterna para acionar este motor. A parte muito importante que é o que garantizará
motor eléctrico del vehículo en movimiento, que son las baterías, y donde se encuentran los conectores de recarga para realizar la carga de las baterías, né, del vehículo eléctrico. Para el caso donde, o una situación donde cargamos nuestro vehículo eléctrico a través de corriente alterna, en el vehículo habrá un conversor de corriente alterna para corriente continua para adecuar la tensión suministrada al vehículo eléctrico a la carga de las baterías que trabajan en corriente continua. Bueno, en relación a los tipos de vehículos eléctricos, podemos caracterizá-los em dois tipos. Os não enchufáveis são veículos que internamente têm uma fonte de energia que genera a carga das baterias, como por exemplo os veículos elétricos a hidrogênio, ou células de hidrogênio, e há também os veículos elétricos que são enchufáveis. Então são veículos que necessitam de uma fonte de energia externa para cargar as baterias. Os veículos enchufáveis podem ser separados em dois tipos. Os híbridos, que são veículos que internamente possuem um motor a combustão interna, responsável por, em parte, manter o veículo em movimento e, por outro lado, cargar as baterias. Pero esses veículos híbridos também permitem a carga das baterias de forma externa. E os veículos totalmente elétricos, que são veículos onde a energia responsável por la carga das baterias proviene de um dispositivo externo ao veículo elétrico, e são veículos que não são contaminantes como os híbridos. Os híbridos, por mais eficientes que sejam, generam algum tipo de contaminação, enquanto que com os veículos elétricos, em relação à propulsão desse veículo, não é generado nenhum elemento contaminante. Em relação aos modos de recarga, vamos ver que os cargadores elétricos podem ser separados ou divididos em 4 modos de recarga. O primeiro modo que encontramos aí seria o mais sencillo e o mais comum que utilizamos para cargar dispositivos elétricos, como uma motocicleta elétrica, um patinete ou uma bicicleta elétrica. Seria o módulo onde, através de um cable sencillo de energia, conectamos a um enchufe residencial ou um enchufe comercial para cargar o veículo elétrico. Então, esta conexão se dá de forma direta ao veículo à la red. Este conector, como eu havia comentado, é um conector estándar, um conector aí que nós encontramos em quase todos os aparatos elétricos. O cabo é um cable sencillo, não há nenhuma exigência em relação à característica desse cable, é um cable comum de energização de equipos elétricos, de aparatos elétricos. É uma situação que, por mais sencilla que pareça, há risco de provocar sobrecalentamientos e também sobrecargas em la instalação. Em muitos países, quando se trata de carga de veículos elétricos, não é permitido justamente por os riscos implícitos nesse tipo de recarga, e é um tipo de recarga totalmente em corrente alterna. O modo 2 já é um sistema de recarga um pouco mais sofisticado, onde você enchufa o veículo elétrico diretamente a la red através de um conector doméstico, pero esta conexão entre o enchufe doméstico e o veículo elétrico tem um sistema acá de controle, ¿sí? Controle e comunicação e que executa o monitoreio desta carga. Então, já é um método um pouco mais sofisticado e mais seguro para realizar a carga do veículo. Este método, assim como o modo 1, o modo 2 também é exclusivamente para carga em corrente alterna. Este tipo de modo, generalmente, vocês vão encontrar em conectores ou cables suministrados por el fabricante do veículo elétrico. É um cable que vem junto
com o próprio veículo. Por sua característica mais sencilla de construção, a capacidade de carga acaba sendo menor que outros métodos que vamos comentar acá. O modo 3 já é um método de carga em que o veículo elétrico terá um dispositivo, né, específico para cargar o auto elétrico. ¿Sí? Este tipo de modo de carga já tem um conector de alimentação dedicado. Já há também um monitoreio da recarga incorporado, então o cargador, enquanto está cargando o veículo elétrico, está monitoreando esta carga em relação à corrente, tensão, potência. Esse modo de carga acaba sendo um modo também em corrente alterna. Sim? E, por fim, o modo 4 de carga, onde nós vamos observar que é o método de carga realizado por cargadores do tipo em corrente contínua. Significa que esse método de carga cargará diretamente nas baterias de veículo elétrico, enquanto que os outros modos de carga, modo 3, modo 2, modo 1, nós estamos energizando um conversor, um convertidor on-board, incorporado ao veículo, que vai converter esta energia em corrente alterna para corrente contínua. Por fim, notem que, dependendo do modo de carga, vamos ter uma velocidade maior de carga das baterias, sendo que o modo 4 seria o modo mais rápido de recarregar, será a recarga das baterias de um veículo elétrico. Aqui alguns exemplos de modo de carga, onde podemos exemplificar o tipo de conector, tipo de cable e tipo de cargador. O modo 2 é o modo em que vocês tendrão um cable com uma comunicação que é levado diretamente a um enchufe doméstico, um enchufe comercial, ou através de um cargador de maior capacidade, de potência, pero a conexão se dá também diretamente ao conector residencial. Em resumen, esse modo de carga é um modo onde não é requerido em la habitação ou em lugar onde está sendo cargado o veículo elétrico uma instalação elétrica adequada para esse tipo de situação. Esse tipo de modo de carga generalmente leva dois tipos de conectores, ou o tipo 1, conector tipo 1 ou conector tipo 2. A diferença entre eles e onde se aplicam, nós vamos ver em las próximas diapositivas. Aqui seria o modo de carga 3, onde agora, imaginem que este cargador está conectado a um ponto específico da instalação elétrica, então há uma infraestrutura elétrica adequada para receber este cargador. O veículo elétrico as baterias do veículo elétrico é cargado através desse cargador, onde há uma comunicação entre o veículo elétrico e o cargador para garantizar uma recarga segura. Do ponto de vista do veículo elétrico, nós podemos ter os mesmos dois tipos de conectores que eu havia comentado para vocês em modo 2, tipo 1 ou tipo 2. E ao lado da estação de recarga, o cable que leva a energia ao veículo provavelmente terá um conector especial ou, dependendo da aplicação, poderá ser este cable conectado diretamente a este cargador. Por fim, o modo 4 de recarga, que é um modo em corrente contínua. Assim como os demais modos, há sempre uma comunicação para garantizar a carga segura do veículo elétrico. Acá nós vamos ver a presença de conectores específicos para carga em corrente contínua, como o conector CCS1 ou conector CCS2 ou o tipo conhecido como CHAdeMO.
o cable que leva energia ao veículo elétrico ao cargador é um cable diretamente conectado ao mesmo. O que significa isso? Significa que não se pode quitar o cable do cargador, ok? Vamos comentar agora um pouco mais das características dos cargadores que podemos encontrar aí disponíveis em el mercado. As características dos cargadores podem ser divididas ou separadas em cargadores segundo a tensão de saída, cargadores segundo o tipo de conector, né, conectores que eu havia já comentado a vocês, cargadores que se diferenciam de um em relação ao outro em relação ao tempo de recarga, local de utilização. E, además, também, né, a velocidade de carga permitida por esse tipo de cargador. Em relação ao tipo de tensão, vamos ver que podemos ter cargadores do tipo de corrente alterna. Não olvidem que esse tipo de cargador, quando utilizado, atua diretamente em el convertidor interno do veículo elétrico, onde este convertidor vai ser a conversão de corrente alterna para corrente contínua para generar a carga de las baterias. Esse tipo de cargador, o tempo de recarga depende da potência do convertidor interno. Então, muitas vezes, eu tenho aqui um cargador de uma potência de 22 kW, por exemplo, pero mi convertidor interno tem a capacidade de 7 kW. Então, por mais que eu tenha um cargador de alta gama, a velocidade de recarga se queda reduzida em função da capacidade do convertidor interno. Os cargadores em corrente alterna, justamente por la limitação do conversor interno, são mais lentos em relação a los modelos em corrente contínua. Hablando agora de los cargadores em corrente contínua, notem que a alimentação de los cargadores em corrente contínua é realizada diretamente em las baterias do veículo elétrico. Não é necessário, então, que se tenha o conversor. O tempo de recarga depende agora, não somente da potência do cargador em relação à energia necessária para carregar as baterias, mas também depende da capacidade das baterias em absorver a energia suministrada por el cargador. E, como eu havia comentado, se os modelos CA são mais lentos que os modelos corrente contínua, os modelos de corrente contínua são mais rápidos em comparação a los modelos de cargadores em corrente alterna. Aqui temos a característica interna de funcionamento de um cargador em corrente alterna. Mira, isso aqui é uma representação didática que representa os cargadores encontrados em el mercado. Então, os cargadores em corrente alterna, eles basicamente transferem a tensão da rede de alimentação ao veículo elétrico através de um contactor interno. Pero el cierre desse contactor solamente ocorrerá depois que o cargador, através de seu controlador incorporado, através de uma comunicação entre o cargador e o veículo elétrico, onde o veículo elétrico, ao receber as informações do cargador, se considerar segura a forma de recarga que está sendo solicitada, o veículo elétrico permitirá que o controlador do cargador cierre o contactor e suministre a corrente alterna a este veículo elétrico. Además, nós vamos encontrar internamente a um cargador de corrente alterna, funções de medição de energia, proteções contra fuga de corrente, como é um RCD, proteção contra sobretensões, como a presença de dispositivos
que executam a função de um DPS. Vamos ter a possibilidade de que este equipo se comunique com uma plataforma de gestão. Aí, dependendo do equipo, você poderá ter um método de comunicação, como acá em el exemplo estamos ponendo Wi-Fi. Vamos encontrar nesse tipo de carregador uma interface onde nos indica o status de funcionamento. Em meu exemplo acá, eu puse a situação que você vai encontrar em um carregador desenvolvido por WEG. E a permissão ou não de carga, nós vamos ver que podem ser realizadas de alguma maneira, e uma das formas é através de uma tarjeta, né, que utiliza a tecnologia RFID, sim, através de uma tarjeta com esta capacidade. Os modelos em corrente contínua, como eu já havia comentado, suministrará ao veículo elétrico já a corrente contínua para as baterias. Esse tipo de carregador necessita que internamente tenha módulos conversores de corrente alterna para corrente contínua. Então, a carga não se dá diretamente com a tensão da rede elétrica como os carregadores em corrente alterna, e sim se dá através dos conversores internos do carregador. Por supuesto, assim como há dispositivos de proteção para a carga, comunicação entre o veículo elétrico e o carregador em los modelos de corrente alterna, os modelos de corrente contínua siguen teniendo todo o tipo de dispositivo para proteção e comunicação com o veículo elétrico para garantizar, né, uma carga segura del mismo. Em relação a los conectores del veículo elétrico, né, nós vamos ver que em el mercado há uma gama variada de conectores, pero maiormente os conectores são estandarizados para países ou regiões. Então, em um carregador del tipo de corrente alterna, vocês vão encontrar, né, em el mercado carregadores que atuam em el mercado norte-americano, que utilizam, né, um conector que é chamado tipo 1. Se vocês forem observar que os carregadores que estão presentes no mercado europeu e países que seguem este estándar são do tipo 2. Em Japão, usa em si o conector igual ao Norte-América, tipo 1, e China tem um estándar próprio conhecido por RBT, ok? Carregadores em corrente contínua. Então, aí vamos encontrar também um estándar específico para a Norte-América, que é conhecido como CCS1. Vamos conhecer aí um modelo específico para o mercado europeu e outros mercados que seguem este estándar, que seria o CCS2. Em Japão, em corrente contínua, os veículos elétricos estão estandarizados com o conector tipo CHAdeMO, e China leva o conector em corrente contínua com este mesmo nome chamado RBT. Por fim, podemos comentar acá um modelo de conector que não segue nenhum outro estándar de nenhum outro país, é o estándar do próprio fabricante, que seria os conectores do fabricante do veículo elétrico Tesla, que tem um conector específico em seus autos, que podem carregar-se. Este mesmo conector pode ser conectado tanto a um carregador em CA quanto em CC. Pero não olvidar que quando se tem um conector desse tipo, ou vocês necessitam de um cable adaptador para os demais carregadores que utilizam outros estándares, ou você terá que carregar Tesla em um carregador do próprio fabricante. Aqui vamos ver como é a característica física de um carregador, do conector de um carregador em corrente alterna. Então, aqui temos
el conector de um cargador em corrente alterna tipo 1. Ustedes notem que esse tipo de conector é um conector monofásico, onde podemos encontrar el perno de la fase, del neutro, dos pontos de comunicação com o veículo elétrico e el perno de puesta a terra. Aqui temos o tipo 2. O tipo 2 podemos perceber que já é um conector que permite uma carga trifásica em el veículo elétrico. Por supuesto, o veículo elétrico, para cargar-se com um cargador trifásico, é necessário que tenha um conversor on-board trifásico. Aqui seria situações onde o cargador não tem o cable, pero tem solamente el socket para enchufar el conector para realizar a carga de veículo elétrico. Isso aqui ocorre generalmente em estações de recarga em vias públicas, onde não há el cable e solamente el conector para levar el cable para realizar a carga do veículo elétrico. E aqui seria o exemplo do RBT. Agora, mirando como são os conectores em corrente contínua, né? Aí temos o CCS1. Esses dois pontos acá seriam os pontos em corrente contínua, ok? Aqui temos os pontos de comunicação com o veículo elétrico e o perno de puesta a terra. Aqui temos o CCS2, CHAdeMO, que é o estándar japonês, e RBT, que seria o estándar do mercado chino. Em relação à velocidade de recarga, vocês já têm uma boa ideia que a velocidade de recarga do veículo elétrico é maior segundo a potência do próprio cargador. Então, quanto maior a potência do cargador, a tendência é que se pueda realizar uma carga em uma velocidade mais rápida. Então, cargadores de maior potência acabam tendo velocidades de recarga maior. ¿sí? Además de que os cargadores em corrente contínua são os que permitem a maior velocidade de recarga ou menor tempo de recarga, justamente porque esse tipo de carregador carga diretamente as baterias. Então, o tempo de recarga não se queda limitado por el conversor interno do veículo elétrico. Temos aqui algumas comparações de alguns veículos e a que se deve a este tempo de recarga. Então, como eu havia comentado, este tempo depende da capacidade da bateria do veículo elétrico. Então, veículos elétricos com capacidade de baterias menores, consequentemente, levam menos tempo para carregar-se, mas, em consequência, têm uma autonomia menor. Outro ponto que definirá o tempo de recarga do veículo elétrico, a potência do convertidor interno, convertidor de CA para CC. Seria este conversor que aqui estou indicando. E a potência de la estação. Então, se mirarmos acá, por exemplo, este veículo, tem uma capacidade de 11, um pouco superior a 11 kW. A potência interna, a potência do conversor interno é de 3,7 kW. Então, tendo um carregador com potência superior ao conversor interno, não importa se é um carregador de 7,4 ou 22 kW, o tempo de recarga será o mesmo de 3 horas e 25 minutos aproximadamente. Para o caso deste outro veículo, onde a capacidade da bateria é maior, 93,4 kWh, com um conversor interno de 22 kW. Então, se você utilizar um carregador com potência de 22 kW, levará 4 horas e 44 minutos para carregar totalmente
los 93,4 kWh de las baterias. Pero se usted utilizar um cargador de menor capacidade em potência, levará entonces, né, casi 14 horas de carga. E por fim, né, nosso terceiro exemplo, temos acá um veículo com uma capacidade de bateria de 50 kWh, um conversor interno de 11 kW, né? Se utilizar um modelo de 7,4 kW, levará praticamente 8 horas. E se você utilize um cargador de 22 kW, este tempo reduzirá aí a um pouco mais de 5 horas. Aqui eu puse aqui uma tabla onde relacionamos a capacidade de energia de las baterias, os modos de recarga, tipos de cargadores CA ou CC, modelos de los cargadores según a potência máxima permitida de cada modelo, e aqui teríamos os tempos que levariam para cargar totalmente as baterias de esses veículos. Então, é uma tabla que nos ajuda a entender que o tempo de recarga depende, então, de estes factores. A capacidade da bateria, a potência de los cargadores. Si son CA, aí nós temos a limitação do convertidor interno de veículo elétrico, ou CC, quando não há esta limitação. Vamos ver agora que há modelos desarrollados em el mercado según donde los mismos serão utilizados. Por exemplo, há modelos de cargadores generalmente de menor capacidade de carga, como por exemplo 7,4 kW, que são utilizados mais em residências. Então, seria um cargador onde o proprietário do veículo elétrico tendría instalado em sua habitação, no garaje do veículo elétrico de sua habitação. Um modelo em AC de 22 kW, por exemplo, seria modelos mais utilizados em condomínios que podem ser residenciais ou comerciais. Ou também podem ser utilizados em estacionamentos, por exemplo, de mall, ou de edifícios comerciais, ou até mesmo estacionamentos que nós encontramos em las grandes cidades, como por exemplo estacionamentos de estações de metrô, de terminais de ônibus e assim por diante. E por fim, os carregadores que nós vamos utilizar principalmente quando estivermos em um viaje por uma autopista, por uma carretera, donde em algum momento de nosso viaje necessitaremos pararmos para, por exemplo, cenar ou o almoço, e neste momento queremos aproveitar o tempo em que estamos aí, né, cenando, desayunando, almoçando, desayunando, para carregar o veículo elétrico. Por supuesto, quando paramos em uma autopista, não podemos esperar 3, 4, 5 horas para carregar veículos elétricos. Temos um pouco mais que 45 minutos. Então, nesse tipo de lugar, é obrigatório que se encontre ou que se tenha os carregadores em corrente contínua de alta potência, porque nesse tipo de lugar necessitamos de uma carga mais rápida possível. Também esse tipo de carregador se utiliza em empresas que utilizam veículos de carga, como por exemplo as empresas de entrega por caminhões ou empresas que utilizam pequenas vans para levar as mercadorias ou distribuir as mercadorias por uma determinada região ou cidade. Então, é muito comum encontrar-se esse tipo de carregador em empresas que têm uma flota de veículos de carga elétricos. Hablando agora um pouco da plataforma de gestão, ¿sí? Imaginem que
uma empresa, por exemplo, uma empresa que distribui combustíveis, que nós chamamos de uma empresa de estações de serviços gasolineiras, agora querem começar a trabalhar com a venda de carga de veículos elétricos. Não vamos poder mais chamar de gasolineiras, mas sim vamos chamar este lugar de carga, né, de eletrolineiras. Essas empresas provavelmente terão diversos cargadores em diversos pontos ao redor de uma determinada cidade, região ou até mesmo país. E é do interesse desta empresa ter o controle de forma remota, o status de funcionamento, a energia que está suministrando, as pessoas que estão utilizando o serviço de forma centralizada e remota. Para isto é necessário, para obter essa informação, é necessário que se tenha uma plataforma de gestão. Pero essa plataforma de gestão necessita que as estações de recarga comuniquem-se com essa plataforma. E a maneira de comunicar-se é através de um protocolo, né, estandarizado chamado OCPP. Então, essas empresas seguramente terão esta plataforma. Essa plataforma pode ser adquirida por os próprios provedores de los cargadores ou através de empresas terceiras. Não importa, ou o próprio cliente poderá desenvolver sua plataforma. Pero a característica importante para que as estações de recarga possam ser gestionadas por essa plataforma é que estas tenham a capacidade de comunicar-se através do protocolo OCPP. Então, com as estações de recarga, com a capacidade de comunicar-se com esse protocolo, vamos poder comunicar-se com a plataforma. Comunicando com a plataforma, o administrador das estações de recarga poderá fazer a gestão das estações, obtendo informações dos usuários, monitoreio coletivo individual das estações de recarga, a parte de cobro, estadística de utilização e gestão de flotas. Também, através dessa plataforma, será possível dar ao usuário a possibilidade de instalar em seu smartphone um aplicativo para poder identificar onde há uma estação livre ou disponível, qual é o estado atual desta estação, está disponível, está em funcionamento, alguém está utilizando para recargar-se, esta estação está reservada para alguém, posso reservar essa estação para minha recarga? É possível também, através de estes aplicativos, monitorear a recarga e realizar as estatísticas de uso de la mesma. E, por fim, essa plataforma poderá ter interoperabilidade com aplicativos de outros desenvolvedores, outras empresas que desenvolvem soluções. Então, esta plataforma deverá comunicar-se não somente com a estação de um único fabricante ou estações de qualquer outro fabricante, comunicar-se com aplicativos de smartphones desenvolvidos por outras empresas terceiras. Dessa maneira, será possível realizar aí a integração das estações com a plataforma de gestão e com aplicações, né, de terceiros. Bueno, se pensa muito no veículo elétrico como uma solução sustentável de transporte que generará um impacto menor possível sobre o meio ambiente, principalmente relacionado a gases poluentes. Então, de nada adianta eu ter um veículo elétrico, né, que se carga através de uma estação que utiliza a energia elétrica generada por uma forma poluente, como, por exemplo, estações de generação de energia termoelétricas. Então, pensando nessa questão de uma solução sustentável de recarga, podemos utilizar uma solução chamada de carports, que é onde vamos ter uma estação de recarga que
a energia é suministrada através de uma forma de energia renovável, como é o caso de energia solar. Então, para generar essa energia para a estação, vamos utilizar placas solares neste ponto de recarga, neste carport. Por supuesto, é necessário adequar a energia elétrica generada por as placas solares para o cargador. Então, será necessário que nesse carport tenhamos um convertidor solar. E, por fim, o cargador. Tendo esta infraestrutura em um carport, nós vamos poder realizar a recarga do veículo elétrico de uma forma totalmente sustentável, né, sem generar impacto ambiental imediato. Onde eu posso localizar uma estação para uma determinada região? Então, aqui eu vou apresentar a vocês um sítio web, é um sítio web aberto, onde nós podemos localizar a estação através de um mapa generado por el próprio sítio web. Neste caso aqui, eu estou buscando estações de recarga em la cidade em que eu vivo, que é Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina, Brasil. Notem que o mapa apresenta nos outros indicações ou em verde ou em naranja. Em verde indica que são estações de recarga em corrente alterna. Em naranja indica que são estações de recarga em corrente contínua. Aí eu posso, através do ratão de minha computadora, aproximar a estação que estou buscando e identificar incluso a direção exata desta estação. Ao selecionar esta estação, é possível obter informações dessa estação, a direção, onde se encontra, algumas características, horário de funcionamento e incluso que tipo de conector se encontra disponível em la estação em que eu estou buscando. Também nessa ferramenta, nós podemos ver fotografias que foram compartilhadas por usuários ou pessoas que allá utilizaram o carregador. Incluso é possível pôr ali uma opinião de como foi a recarga, se estava bem, foi rápido, foi malo, se estava em funcionamento a estação ou não. Sim? E aí, por fim, vamos falar de que produtos o WEG tem para oferecer, né, às pessoas, às empresas que necessitam de uma solução de recarga para veículo elétrico. Não importa se o veículo elétrico é um coche, um auto, uma van, uma pequena van para transportar aí mercadorias, um caminhão ou até mesmo um ônibus elétrico. Então, nós vamos apresentar aqui os modelos WEG em corrente alterna e corrente contínua. Também vamos apresentar a vocês negócios ou associações que o WEG hizo, né, para proveer a seus clientes nossos produtos, nossas soluções de recarga. Sim? Começando por nossa estação CA, sim, temos aqui um modelo chamado WAL G2. Essa estação de recarga é uma estação de recarga que permite cargas máximas de até 7.4 kW. Temos uma segunda linha chamada Parking G2, que permite potência de hasta 22 kW. Em relação a estação de recarga chamada de WAL, né, temos as seguintes características. Uma das primeiras características é que essa estação é recomendada para utilizar em residências. Residências onde o proprietário do veículo elétrico, ao regressar a sua casa, pode guardar seu auto no garagem e, aliás, se está presente na estação de recarga, poderá realizar a recarga durante o tempo em que este auto está aguardando aí na residência. Esse tipo de estação leva conector tipo 1 ou tipo 2. Sim? A alimentação permitida pode ser de 100 hasta 240 volts, tanto em 50 ou 60 Hz. A corrente máxima dessa estação
né, que poderá suministrar ao veículo elétrico 32 ampérios. E aqui, em relação à la tensión e a esta corrente máxima, podemos aí sacar, né, da estação de recarga, por exemplo, se é 127 volts, monofásico em 32 amperes, 4 kW aproximadamente. Se é uma estação que está sendo alimentada em 220 volts para a corrente máxima de 32 amperes, seria de aproximadamente 7 kW. Esta estação viene, então a estação de WEG viene incorporado com o protocolo OCPP para comunicação com plataformas de gestão. A forma de acceder à recarga, né, pode ser livre, significa que a qualquer momento o usuário pode quitar el cable, el conector del soporte de la estación y llevar al vehículo eléctrico y cargarla, pero también se puede liberar la carga a través de una tarjeta RFID de aproximación o a través de un aplicativo para smartphone. Esta estação, como permite a comunicação com plataforma de gestão através do protocolo OCPP, esta forma de o meio físico de comunicar-se com esta plataforma de gestão através da tecnologia de comunicação Wi-Fi, tem um cable de 5 metros para realizar a recarga e tem aí também as proteções todas incorporadas à estação. Grado de protección IP65. Entonces, es una estación que usted puede instalar por el lado de afuera de la residencia del usuario del vehículo eléctrico. En relación a los modelos parking, el propio nombre, parking, já quer indicar que é uma estação que possivelmente alguém utilizará em estacionamentos, em parqueaderos. Esta estação tem variantes, modelos diferentes em função do cable. Por exemplo, há um modelo com um conector e há um modelo com 2 conectores. Observar que o modelo com 2 conectores também leva incorporado uma HMI para acompanhar as informações de recarga. Tem estas estações podem ser energizadas em trifásico, hasta 415 volts. Corrente máxima 32 ampérios. E aqui temos exemplos de potência que se pode suministrar ao veículo elétrico em função da conexão à rede elétrica. Então, dependendo se é monofásico ou trifásico, vocês poderão oferecer ao veículo elétrico uma potência maior ou menor em relação à corrente máxima. Essa estação sigue com características semelhantes às outras estações do tipo A, como protocolo de comunicação OCPP, acesso livre também, acesso para a carga livre ou via tarjeta de aproximação RFID ou aplicativo de smartphone. A comunicação desse tipo de estação, además de ser Wi-Fi, também poderá, vocês poderão encontrar Ethernet, através de cable RJ45 ou através de comunicação inalâmbrica utilizando a rede de telefonia móvel 4G. Internamente há um módulo de medição, então é possível obter-se quanto que esta estação está consumindo e para carregar um veículo elétrico. Cable de 5 metros, proteções integradas e o grado de proteção depende do modelo. Se é o modelo de um cable, grado de proteção IP65. Modelo de 2 cables, grado de proteção IP55. Mirando um pouco mais de cerca essas estações, há características comuns, como por exemplo, aqui temos a tapa frontal, onde vamos encontrar aqui a marca, o modelo, a indicação de onde se posiciona a tarjeta RFID. Aqui a parte traseira, a base da estação, é onde vamos fijarla em uma parede ou em um tótem. LED indicador de status de funcionamento da estação, se está com problema, se está carregando, se está disponível. O sensor para a tarjeta de aproximação RFID, aqui seria um exemplo de tarjeta que é suministrada por WEG. O conector de recarga,
el botón para liberar o trabar el conector a la estación y el cable de recarga. Em relação aos modelos de corrente contínua, se esses modelos são a potência é modular, significa que podemos aumentar a potência em função da inserção de módulos, sim. Então, podemos começar com 60 hasta 150 kW. Essas estações também, dependendo do modelo, pode levar incorporado um circuito de carga em corrente alterna de 43 kW. Por ser uma estação de alta potência, elas entram em la designação de que são estações de carga rápida hasta ultra rápida. Podem vir com 3 conectores de recarga, sim, um em CA e outros 2 em corrente contínua. Características principais aí de nossas estações em corrente contínua, né? Que nós chamamos de station, ok? Podem vir então com 3 conectores, com tipo 2, que seria de corrente alterna, CCS2 e CHAdeMO. A tensão de alimentação é trifásica de 380 hasta 415. A potência de salida, como eu havia comentado, pode variar de 60 hasta 150 kW devido à modularidade. E em corrente alterna, quando há este circuito, pode ser de 43 kW. Também, como as outras estações, leva incorporado o protocolo CPP para comunicação com plataforma de gestão. A forma de acceder a essas estações são iguais das nossas anteriores, com as 3 formas disponíveis: livre, via tarjeta de processação e aplicativo de smartphone. Comunicação nessa estação também há 3 possibilidades: Wi-Fi, Ethernet e 4G. Essas estações vêm com uma HMI incorporada, cables de 3,8 metros, proteções integradas e grado de proteção IP54. Aqui, mirando um pouco mais de cerca a estação, podemos ver aqui onde está localizado os conectores CC do tipo CCS2, CHAdeMO, o conector para carga em CA, a HMI, donde devemos aproximar a tarjeta com a tecnologia de aproximação RFID e botão, ângulo de emergência caso algum usuário presencie algum problema na estação, um cortocircuito, um princípio de incêndio, algo que está passando mal a ela, então aí sempre um botão aí de emergência. E por fim aí, apresento a vocês negócios, clientes, onde WEG está levando suas soluções de recarga de veículos elétricos, como por exemplo, né, a carga de veículos elétricos da Renault, sim? Como é o caso destes 2 modelos, que são veículos elétricos. Para o caso de Peugeot, um automóvel, um auto elétrico, de uso personal, e também acá estamos provendo nossos carregadores para proprietários de veículos de transporte de mercadorias de pequeno porte. É o caso de Jeep e também Fiat, já estão utilizando nossos carregadores. A DS Automobile, que é basicamente uma marca que faz parte do grupo Citroën. Também estamos suministrando carregadores a empresas de energia elétrica que querem aproveitar o negócio de eletrolineiras, é o caso de Neoenergia, que é uma concessionária de energia elétrica. Fabricantes de auto como também BMW. Aqui seria uma solução que suministramos a eles, que é basicamente um garagem onde há placas solares alimentando um sistema de baterias que alimenta o conversor em corrente contínua. Caso de Mercedes-Benz, para carregar os ônibus elétricos
fabricados por eles, então seria um carregador utilizado em fábrica para os veículos que estão sendo produzidos e que devem ser provados. Carregador para um caminhão desenvolvido por Volkswagen. Sim. E aqui seria então as informações que eu me propus a apresentar a vocês. Agradeço ali a participação de vocês. Passo as palavras a Claudinei para encerrar nossa charla. E enquanto isso, estamos disponíveis para contestar suas inquietudes em nosso chat de perguntas e respostas. Claudinei, pode finalizar, por favor. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias por el webinar, por todo que nos enseñaste, ¿no? Realmente as pessoas gastam aí miles de dólares em seus autos, ¿no? E temos que ter a atenção ao momento de fazer a carga, ¿no? Não podemos descuidar. E nada melhor que um equipo com uma qualidade garantizada, ¿no? Com o nome de WEG, onde temos todo um respaldo e toda uma tecnologia garantizando que a carga não vai a dañar el auto y el usuario no va a tener ningún tipo de problema, ¿no? Muchas gracias por la participación de todos, ¿no? Ya aprovecho el momento también para platicar que el próximo mes vamos a tener ahí un webinar sobre el CFW 900, ¿no? El variador de WEG que lanzamos, ¿no? Hace poco y que trae una serie de novedades, ¿no? Entonces invito a todos ustedes a nos acompañar ahí, vamos a enviar el convite, la invitación, ¿no? Pronto. Entonces, muchas gracias por la presencia de ustedes, por la oportunidad de platicar un poquito. Nuevamente, gracias, Reinaldo, por todo que platicaste. Y seguimos acá contestando sus preguntas, sus dudas sin ningún problema. Muchas gracias, mis amigos, y hasta la próxima.